As transformações urbanas e sociais do território contemporâneo atingem também os meios rurais, que estão aparentemente afastados das principais redes de relações e trocas. Mas com a mobilidade das pessoas, por vários motivos, para esses territórios serranos, estes estão sujeitos a mudanças que se repercutem na estrutura urbana e nas adaptações efetuadas no edificado e no ambiente construído. O cruzamento entre o antigo existente e o desejo de modernização rompe com a unidade formal dos aglomerados. Nesse sentido, a Junta de Freguesia de Pitões das Júnias e a Faculdade de Arquitetura do Porto organizaram o primeiro encontro de construção tradicional, com o objetivo de elucidar e aconselhar toda a população local sobre a forma como construir as habitações sem interferir nas características da aldeia. Na sua intervenção, o presidente da Junta de Freguesia de Pitões das Júnias ressalvou que o principal objetivo é recuperar a aldeia e esse sucesso passa pelo desenvolvimento feito em conjunto com toda a população. O propósito foi bastante importante, foi-nos proposto esta situação já há um ano e pouco. Nós achamos interessante para esclarecimento para as pessoas daqui, para termos este debate, que acho que foi muito importante e muito elucidativo, tanto para nós como para as pessoas que vêm de fora, da universidade, que também debatem com este tipo de arquitetura que nós temos aqui, e é benéfico e é interessante para todas as pessoas que colaboraram e ficamos gratos com isso, um agradecimento para eles todos, e acho que foi um bom debate. Orlando Alves considerou de extrema importância este debate, uma vez que juntou pessoas entendidas na matéria que deixaram ideias e conselhos para a população no que diz respeito à arquitetura. Para o vereador, responsável pela pasta do urbanismo da autarquia de Montalegre, construir é um ato cultural e que é uma tarefa de todos e existem aspectos que não podem ser esquecidos. É um encontro muitíssimo importante, tivemos a oportunidade de ver aqui os professores catedráticos, os homens que sabem do urbanismo e que são de uma prestigiadíssima universidade, como é a Faculdade de Engenharia a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, que nos trazem conceitos e ideias novas e que nos trazem, sobretudo, conselhos para aplicar no nosso cotidiano e que eu, como autarca, obviamente agradeço reconhecidamente, porque efetivamente o haver este contacto com a universidade é fundamental. Foi também oportuno termos aqui a presença de todos dos residentes que foi possível aqui congregar, porque a mensagem também é para eles, porque o urbanismo é uma tarefa de todos. É uma tarefa do autarca, é uma tarefa do construtor, é uma tarefa do projetista e é uma tarefa da pessoa que requisita o serviço ou que inicia um processo de construção. Como aqui foi muito bem dito, construir é um ato de cultura e, portanto, nós temos que ponderar todos os aspectos culturais que são subjacentes a uma construção para que o enquadramento na envolvente seja perfeito, sem descurar, obviamente, um aspecto essencial que é o conforto a que a pessoa tem direito a ter dentro de sua casa. Agora, há uma coisa que é sagrada, é que a casa deve ser de portas para dentro. Ao contrário daquilo que fazemos nós em Portugal, que valorizamos mais aquilo que se vê da rua. Na base deste encontro está um trabalho de pesquisa de uma tese de mestrado do arquiteto Artur Poças, com raízes no Barroso, que tem estudado as formas e transformações de Pitões das Júnias. A minha tese de mestrado inicialmente partiu de uma investigação sobre a construção tradicional, com base em estudos feitos anteriormente por arquitetos também da escola da Faculdade de Arquitetura e tinha uma base teórica. A partir daí houve uma solicitação por parte de habitantes da aldeia que foi transmitida pelo meu professor e eu vim para cá fazer investigação sobre o tema nesta zona. Perante isso conheci uma série de pessoas, foram solicitados alguns projetos que não foram apresentados porque não estavam relacionados com a discussão diretamente, são coisas mais específicas, mas no fundo isto é a continuação de uma investigação que foi feita por mim e orientada e teve a participação de outras pessoas e que procura
o que se falou, que é a relação entre dois tipos de conhecimentos, que é o conhecimento tradicional que construiu, no fundo, o património que existe, e é o conhecimento académico que eu posso trazer através de uma investigação mais específica e teórica, talvez. O ponto que esteve mais em debate e em destaque foi a possibilidade que existe em aliar o conhecimento tradicional e o académico e, por conseguinte, compatibilizar a construção tradicional que é tão característica nesta aldeia com o moderno. A necessidade de conforto é essencial, porque, quer dizer, nós temos conhecimento das novas necessidades das pessoas e se a evolução surgiu foi por alguma razão. E não podemos julgar de todo modo essas necessidades. Agora, o que se procura, e já há muitos exemplos disso, nomeadamente com o GTL em Guimarães, conseguiu-se produzir uma série de obras que garantem um conforto, claro que talvez não com a mesma dimensão que uma construção nova garante, porque são precisos ajustes nas construções. Mas no fundo faz uma relação harmónica entre o que existe e aquilo que se constrói de novo. E é isso que se procura e acho que se não acreditasse não se desenvolvia um projeto. Ao contrário do que se esperava, a população de Pitões das Júnias aderiu em considerável número à iniciativa e por vezes interveio, expondo casos concretos. Rui Brás, professor na Faculdade de Arquitetura do Porto, foi um dos convidados para este debate e mostrou-se surpreendido com a adesão da população, o que demonstra o interesse da mesma na sua aldeia. Estou, por um lado, muito contente de ter aqui tanta gente que eu não contava. Não sei, eu contei cerca de 20 habitantes de Pitões, que não esperava tanto, e muitos convidados institucionais, portanto, por um lado, mas sobretudo pela qualidade das intervenções e por um certo diálogo entre políticos e técnicos e população que me pareceu poderia ser o princípio de uma coisa mais vasta que levasse a repensar o futuro, não é? O professor de arquitetura explicou à TV Barroso que a evolução nas construções das habitações devem ser estudadas e principalmente articuladas com o tecido urbano dos locais. Os modos de vida e as exigências das pessoas vão mudando e nós vamos transformando o que tínhamos antes, melhorando ou tentando melhorar. Eu penso que o que muitas vezes acontece é que se degradam as condições da melhoria, não é? Eu tentei dizer um pouco isso durante a intervenção, que era, quer dizer, eu posso fazer uma casa má, mas a prazo vou pagar na farmácia, digamos, não é? Portanto, eu acho que como cidadão e como cidadãos todos, não é? E os políticos em particular, deviam ter, da mesma maneira que dizem que não se deve comer muito sal, não é? Deviam dizer também que não se devem fazer casas em que a umidade interior provoque os ossos, as articulações e se calhar coisas até piores, não é? Portanto, esta evolução tem que ser estudada. Eu penso que um primeiro passo é ser estudado, não é? E o segundo passo é ser capaz de dialogar com o sítio, não é? Encontrar articulação com o sítio. As casas estão muito viradas para o campo aqui, não é? Portanto, o campo é ainda, historicamente, a forma de vida. Noutras intervenções de especialistas presentes, falou-se sobre a construção do futuro e da falta de conhecimento que ainda existe sobre o tema. Jorge Cunha, da Universidade Católica do Porto, sublinhou que é necessário que se sigam algumas regras a quando de um projeto de uma habitação, porque hoje em dia cada um constrói à sua maneira, deixando de parte aspectos essenciais a uma construção. Mónica Batista, ligada às artes cinematográficas, exibiu algumas imagens que tem feito para a realização de um filme sobre Pitões das Júnias, com o qual pretende demonstrar o compromisso que a população tem com as estações do ano e com a agricultura. No final das exposições dos entendidos na matéria, o público presente colocou algumas dúvidas e expôs alguns casos reais que existem na aldeia. Mas apesar dos esclarecimentos, a pergunta ficou no ar. Será possível aliar e conciliar o desenvolvimento e a modernização com a preservação da identidade cultural e histórica da aldeia? Apesar dessa incerteza, a população de Pitões das Júnias ficou um pouco mais sábia no que diz respeito ao urbanismo e à arquitetura.